Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos ao Rede Esporte Podcast. Eu tenho aqui ao meu lado um amigo, um irmão que eu vou apresentar daqui a pouquinho, porque as honras são todas dela, a dona Graciete de Souza Maués. Eu nem sei se ela gosta que chame de dona, como é que vai ficar isso, porque é uma mulher empoderada e dispensa apresentações. Presidenta da Tuna Luso Brasileira e hoje presidenta em exercício da Federação Paraense de Futebol. No nosso primeiro programa, a senhora hoje fazendo as honras. Bem-vinda, dona Graciete. Bem, eu só tenho a agradecer o convite. Estou aqui para responder o que for do agrado de todos. Tá certo. Ela que é muito dinâmica nas respostas, canta e a gente vai daqui a pouquinho ouvir um pouquinho também desse vozeirão da dona Graciete, mas eu vou falar agora com ele, meu amigo, meu irmão, meu parceiro de velhos carnavais, Rodolfo Moraes. Que alegria, meu irmão, estar aqui com você nesse projeto aqui no nosso Rede Esporte Podcast, Rede Pará. Muito bem-vindo, Rodolfo. Grande irmão Ronaldo Geleia, dona Graciete, muito obrigado pela sua presença. Irmão, é um sonho, né? 15 anos, esperando para que isso acontecesse. E aí eu queria, de antemão, saudar toda a equipe que está conosco aqui, dizer muito obrigado pela presença de vocês, ao Ednei, que sonhou com isso há décadas, posso falar assim, pelo menos 10 anos de SECOM que nós tivemos, e ele já sonhava com isso, já estruturava tudo isso, e hoje esse programa está acontecendo para você, para trazer histórias, para trazer experiências de vida de pessoas que são especiais e que marcam a história do nosso estado e do nosso país. Então, vamos começar o nosso programa com ela, que já faz a diferença no esporte paraense. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, muito bem. Não é à toa, dona Graciete, eu ia falar aqui que a gente trouxe a senhora porque é Semana da Mulher, né? A mulher empoderada, a mulher que faz a diferença no esporte. Hoje, a mulher em evidência, né, no esporte, é a senhora nos representando na Federação Paraense de Futebol. Esteve recentemente na Confederação Brasileira de Futebol, com a Tuna, conquistando muita coisa desde que a senhora chegou. Que orgulho, dona Graciete. Bem, realmente é que a estrela da Tuna começou a brilhar, não foi a minha, foi a da Tuna. Eu costumo dizer que foi ela que é a maior estrela na minha vida. Nossa, começou bonito, hein? Começou bem. Já mostrou a paixão pela águia, e já começou no nível altíssimo. Deixa eu comentar com a senhora, nós falávamos aqui nos bastidores antes dessa hora chegar, ela tem um vozeirão. Será que ela vai chegar aqui, né, Ronaldo? Ela vai chegar aqui, vai... Eu não quero falar, não quero ser... E a senhora chegou aqui esbanjando sorriso, né? Esbanjando uma alegria contagiante. Isso faz a diferença no que a senhora está fazendo hoje dentro da Tuna? O ser humano, principalmente aquele que é feliz, ele tem que passar, ele tem que irradiar, não só a sua alegria, seu bom humor, porque quando você passa, quando você dá um sorriso, você quebra toda a pessoa, que por mais que ela esteja triste, mas um sorriso já lhe dá uma alegria. Eu vejo por este caminho. E não seria diferente aonde eu estou, por onde eu trabalho e por onde eu passo. Mesmo que as situações estejam como ontem. Ontem foi um dia diferente. Já quase no final da tarde você tomar um conhecimento que devido à suspensão do campeonato, já pela segunda vez. Claro que eu não fiquei satisfeita porque nisso perde a federação, perde os clubes, todo mundo é envolvido, porque tem toda uma logística por trás disso. Sim. A federação, todos os dias eu atendo logística e financeiro, todos os dias religiosamente, porque todo o campeonato ele é feito através de todo esse aparato. E quando acontece... Mas não foi isso que me deixou sem dormir. Está entendendo? Então, nós temos que saber diferenciar o trabalho do humor e da vida nossa particular. Né? Temos que saber dividir. Isso eu sei dividir muito bem. Olha, eu gostei muito do que a senhora falou agora. E para você que está nos assistindo, deixa eu falar uma coisa. Eu e o Ronaldo, nós temos o hábito, né, até na nossa amizade, que é de muitos anos, uma amizade verdadeira. E a amizade verdadeira são aquela, né, Ronaldo? Que hora boa, hora ruim, você tá junto. E a senhora falou uma coisa, por que eu estou dizendo isso para você? Que de vez em quando nós vamos contar as nossas histórias aqui, não para querer mostrar alguma coisa, mas porque são falas de histórias que vão se chocar. Né? E a senhora falou uma coisa, né? A senhora não perdeu sua noite de sono. A minha mãe diz muito isso. Eu vou conseguir resolver alguma coisa de madrugada? Não vou. Então é melhor que eu esteja forte, que eu esteja recuperada. No outro dia possa recomeçar. No outro dia enfrentar.
E eu ouvi, dona Graciete, hoje a entrevista de vários presidentes. Eu acompanho o esporte, né? Tanto que nós estamos hoje num programa aqui no Rede Esporte que fala sobre isso, que o esporte é o grande background, né? O grande pano de fundo desse programa. E eu, já imaginando a conversa que nós teríamos hoje, né? Eu disse, poxa, imagina como está a cabeça dela. Que é uma pressão de todos os lados, de todos os clubes num campeonato que já sofre, né? E a senhora está aqui hoje firme e forte sorrindo. Então, olha, parabéns. Isso é um exemplo. Parabéns pelo sorriso. Não esmorece, né, dona Graciete? Não. E assim, quando o Rodolfo fala assim da senhora sorridente, da senhora animada, mas ainda assim eu imagino que a senhora deve ser aquela mãe que cobra, que puxa a orelha, que belisca assim por debaixo da mesa, quando o filho não está muito obediente. Eu digo isso porque jogador de futebol, quando tem o contato, né, com o público feminino, ainda hoje a gente se preocupa, será que tem machismo, será que tem respeito de fato por ter uma mulher comandando, por ter uma mulher presente? E é a quebra do paradigma. A gente está falando da Semana da Mulher e da mulher presente, forte, respeitada, se fazendo respeitar. Se fazendo respeitar em qualquer ambiente onde ela esteja. E assim, desde que a senhora entrou na Tuna como diretora social, a senhora há 4 décadas lá, né, como diretora, presente, sócia, e depois que assumiu a presidência, é aquele tratamento respeitoso, mas ao mesmo tempo é um tratamento que a senhora também faz certas imposições quando é necessário? Sim, temos que ser justa e temos que cobrar a nossa posição, não misturar as coisas. Este que é o grande segredo, é não misturar. Na verdade, eu gostaria de falar um pouquinho da minha Tuna, que realmente há 40 anos eu iniciei como sócia, levada pelo marido, que era associado e também descendente, que eu sou neta de português. Por isso Souza, né? Filha de mineiro, mas nasci no Marajó. Entendi. Muita gente não sabe, mas eu não vivi nem convivi, mas eu nasci no Marajó. E dizer que esse meu amor ao clube, realmente eu passei por mais de 10 presidentes, quase todos, desde que eu entrei. Tá entendendo? Trabalhei com todos, bons ou não, que se fizeram, se não fizeram, mas eu estava do lado deles. Naquelas ocasiões de alegrias e de tristeza. Passamos, sim, 8 anos fora do campeonato. E aí eu te pergunto, com folhas muito mais altas do que eu fiz. Tá entendendo? Com folhas, com técnicos mais renomados. Nós tivemos Cacá, tivemos Charles Guerreiro e outros grandes profissionais, técnicos, né? Profissionais do futebol, mas que não deu, não passava, não entrava o gol. Então, isso a gente pode dizer que há 13 anos atrás, quando não se entrava no futebol, se começou a pensar, bem, eu não posso investir aqui no futebol, que não está dando certo, mas vamos investir na parte administrativa, vamos procurar sanear o clube, sabe? Tanto que você tem que fazer alguma coisa. Então, começou, há 13 anos atrás, a se pagar. A Tuna, como todos os outros, que vocês sabem, a quilometragem de dívida de outros clubes aí, mas que nós também tínhamos uma boa dívida, que foram passando de geração em geração, aquela história, deixa para o outro pagar, deixa que põe embaixo do tapete, vou sair da minha gestão. E isso aconteceu. E dos 13 anos para cá, tá, começaram a pensar, a pagar, a saldar as dívidas. Isso ajudou bastante. E culminou na minha gestão. Quando chegou na minha gestão, eu já estava com o clube quase saneado, tanto que eu terminei a minha gestão para ir para a nova eleição, para a reeleição, mas sem dívida trabalhista. Eu fiz uma revista que só se eu tivesse a oportunidade de vocês visitarem a Tuna, que eu vou fazer um convite hoje especial para vocês, e eu vou dar... Essa revista, ela foi feita exatamente para mostrar o trabalho que foi realizado na nossa gestão. Eu digo nossa, porque ninguém faz verão sozinho, então foi a nossa diretoria que trabalhou para esse engrandecimento, ou seja, sem dívida trabalhista. Estamos no CBC, o Clube Formador. Tá? Clube Formador. O que é uma grande vitória para um clube do Norte. A senhora concorda comigo, né? Com certeza. É uma grande vitória. Depois eu vou explicar mais detalhes sobre esse Clube Formador. Então, nós conseguimos coisas que no passado não conseguíamos. Só que culminou com as dívidas, sem dívidas, conseguimos no futebol. Um dia que meu diretor de futebol chegou comigo e disse...
Eu queria fazer uma proposta à senhora. Eu trabalhava com 14 homens, tá? Só eu de mulher. Eu queria trazer uma proposta de um técnico jovem que veio, era o Robson, que estava vindo do interior também. Digo, traga. O Robson Melo. Eu gosto de pessoas... Bom técnico. Sabe? Eu gosto de pessoas desafiadoras. Quando ele chegou lá, falou tudinho, né? Falamos, negociamos valores da época, porque quem bate o martelo é o presidente, mas... Caneta dá na sua mão. Dei toda a carta branca para o departamento funcionar, departamento de futebol. E começamos o trabalho. Abri a janela lá da Tuna, mostrei. Você está vendo aqui o que você não tem no interior. Você tem uma pista, você tem 2 campos de futebol, você tem uma piscina olímpica, você tem uma academia, tudo dentro do clube. Coisa que poucos têm a oferecer no mesmo espaço. Né? No mesmo espaço. Mostrei a ele olhou, disse, mostrei o preparador físico. Digo, olha, você está com meio time aqui. Porque a parte física é 50% do time. Sem dúvida. O resto vem da técnica. Disse para ele. Senão a senhora tem toda a razão. E realmente começaram a surgir o quê? Os resultados, os frutos, que são vice-campeonato, que foram a Copa Verde, Copa do Brasil. Uma agenda cheia. E a Série D para o ano todo. Quando foi este ano, aí sim, no término, teve um pequeno desentendimento, porque a gente dá liberdade, mas a gente solta a cordinha, mas você tem que saber até onde vai. Quando começaram a extrapolar a cordinha, eu puxei. Porque não é assim. Não é pela idade, mas eu respeito. Eu disse, eu não lhe terceirizei o futebol. Eu dei liberdade para você trabalhar. Bem diferente, né? Bem diferente. Bem diferente. Aí, então, fiz ver que a pessoa não estava agindo como eu gostaria que fosse. Um saiu, o outro fez a carta de renúncia. Eu disse, eu não estou lhe mandando embora. Você vai porque quer ir. Eu não lhe mandei. Então, foi assim a história. As pessoas pensam, a imprensa, às vezes, muitas vezes, fica, como foi? Procure saber a verdade antes de falar. Que e isso a senhora é muito importante. Está sempre disponível, né, para falar, para explicar, e tem gente que faz aquele... Não. Eu digo a verdade. Pois digo a verdade e sou justa. Procuro ser justa, né? Então, assim que aconteceu. Este ano, o Robson foi fazer um curso, foi para cá. Ah, professora, vamos acertar? Vamos. Quando chegou comigo, com um caderninho, olha, o Paysandu vai me dar 30 mil, um de Fortaleza ia dar 20, outro... Eu disse, o que tu estás fazendo aqui? Eu não vou pagar 30 mil. Eu daria a mesma resposta. Tá vendo como eu sou de atitude? Eu daria a mesma resposta. Sabe? Eu digo, se ele estivesse com humildade, dona Gracete, quanto é que a senhora vai poder me pagar? É 20. Eu dizia, não vou te pagar 20. É 15. Aí eu ia abaixando até a gente chegar num acordo. Tá entendendo? Mas não teve humildade. Por isso ele não está na Tuna. Por isso que ele está no Castanhal. E aí vem a história. Você pergunta, sabe quem é meu técnico? O vice era o auxiliar dele, de 24 anos, que eu apostei nele, que eu consegui agora um curso para ele na CBF. Para fazer um curso que está fazendo um campeonato regular, mostrando um trabalho coerente. Porque né? eu chamei... Não estou aqui puxando o seu saco, não é, porque eu acompanho futebol e eu gosto de olhar... Por exemplo, eu tenho meu time do coração, né? Produção, não sei se eu posso revelar ainda. Inclusive, não, ele né? falava nos bastidores aqui que a Tuna... Não, eu vou dizer para a senhora. Tu tem cara de remista. Eu sou remista. O calo no sapato dele. Eu sou remista e eu vou lhe confessar uma coisa, né? Olha aí, você está me vendo agora, olha essa situação. Eu estou falando com a presidente da Tuna e eu vou dizer para ela uma verdade que está no meu coração. Eu tinha uma raiva da Tuna na década de 90 que a senhora não tem ideia. Ah, eu sei por que tu tinha raiva. Porque vocês jogavam muita bola. Vocês jogavam muita bola e quando chegava contra o Remo era um negócio dificílimo. Mas ainda foi o ano passado. Foi, eu sei que foi. Sem falar que até a década de 90 a Tuna já colecionava conquistas nacionais e o Remo tentando, foi ganhar sua primeira conquista em 2005, né? Só que em 2005 foi a Série C. Mas passou a raiva da Tuna, né? Não, passou porque eu comecei a trabalhar no meio do futebol alguns anos atrás. A entender melhor, né? Entendi os bastidores, né? E é por isso que eu lhe admiro por esse trabalho que a senhora está fazendo. Porque quando a senhora chega aqui e diz para nós, né, e afirma que eu preciso primeiro sanar as dívidas de um clube,
para poder pensar em resultados. Olha a coerência do discurso, né? No momento em que o futebol está indo para as SAFs todas, né? Você modernizando o futebol, se tornando empresa. A senhora está empreendendo dentro de uma seara que precisava disso há décadas. Né? O nosso futebol... Sabe o que é isso? Visão, né? Visão de futuro. Então, assim, parabéns porque é o que o torcedor espera. Porque aqui, olha, não se assuste, nós não vamos deixar, eu não vou deixar de ser o Rodolfo, o Ronaldo não vai deixar de ser o Ronaldo, a Dona Graciete não vai deixar de ser, e como eu disse há pouco, as nossas histórias elas vão se confundir com as histórias que serão contadas aqui, né? Para que fique realmente um bate-papo, uma conversa, porque eu quero que a senhora entenda que o que a senhora está fazendo está impactando em milhares de vidas. Quando eu vi a ascensão da Tuna, só para dar um exemplo para a senhora do que eu estou falando, quando eu vi a ascensão da Tuna, eu sou botonista, eu jogo futebol de botão, e jogo há 30 anos. E voltei a jogar agora 2 anos e meio, quase 3, né, num semiprofissional que nós temos aqui. E eu confecciono meus times. Eu tenho o prazer de fazer os meus times. E o primeiro time paraense que eu fiz foi o Remo. E o segundo foi a Tuna. Eu fiz teve um campeonato lá na Tuna de botão. Eu soube, eu lá, soube. Tá vendo como eu sei? Tudo que eu faço. Não era a modalidade que eu jogava. Mas estaremos lá. Foi muito bom, foi um sábado de manhã, foi agradável, chove, né? Chove muito aqui no nosso terra. Eu fui naquele do Ribatejo. Na verdade, foi um grande amigo meu que me falou, foi o Rui, que entrou em contato com a senhora, provavelmente, de uma das ligas aqui. Lá do Marizal. Do Marizal, exatamente. Eu estava inscrito no campeonato, eu não pude jogar por conta de trabalho. Pois é, mas foi bom esse campeonato de botão lá na Tuna. Mas eu queria, não sei se a senhora vai topar. Se o Gilei vai topar, porque eu vou dar uma quebrada no roteiro aqui, até porque não tem um roteiro definido, né? Tem que ser uma coisa leve. A senhora topa fazer uma linha cronológica? Esqueça agora a presidente, esqueça agora a Dona Graciete, a professora Graciete, né? E eu queria falar da Graciete, enquanto mulher. A Graciete que... né? Há mais de 70 anos atrás, eu sei que não se revela a idade de uma dama, mas é para vocês verem a grandiosidade. Eu tenho o maior prazer de dizer que a bom, minha idade. então eu lhe agradeço. Sabe por quê? Eu não sei por que esconder. Porque a nossa idade revela a nossa alma, que você já viveu, de suas experiências. Para que esconder uma coisa boa? Então a senhora tem 18 anos. Tem. E o Rodolfo falou exatamente da Graciete, da senhora como mulher, como professora de educação física, que deve ter pegado... É isso que eu ia chegar. Deve ter pegado um momento da educação física muito diferente da que os alunos hoje das escolas públicas vivem, né? Que já tem uma certa estrutura. Como é que foi essa construção, essa paixão sua pelo esporte, pegando carona no que o Rodolfo começou? Me dá um gancho teu. E antes da senhora chegar nessa parte da escola, quem era a Graciete criança? Porque o que a senhora faz hoje, com certeza, está embutido ali nos seus valores, na sua história, na sua criação. Aí eu queria lhe ouvir contar, para chegar nessa Graciete hoje, nessa mulher forte, guerreira, que está aqui levantando um clube, mas começou lá atrás. Começou lá atrás porque você criança, nós éramos 6 irmãos. E com 6 irmãos já dá para formar um meio time, para brincar. Tá entendendo? Já dá. Hoje, a minha filha não faz o que eu fiz. Porque é uma filha. Quem tem 2 filhos não faz meio time de futebol. Não. Tá entendendo? Então, a família é muito importante. O meu foi, vou chegar lá Por que uma filha só? Vou chegar até vocês. Que vocês querem saber da mulher, da Graciete. E não esquecemos um pouco o esporte. Então, começou nas brincadeiras. Eu sempre gostei de brincar, tá entendendo? E o esporte já ali? Já, sim. Era sempre com a bolinha. Era o cemitério. Marajó. Não. Não, ela só nasceu e veio pra cá. Eu nasci, fui criada aqui. Perfeito. Eu digo que eu nasci no Marajó, porque eu não posso esconder. Por que esconder a origem? Exato. Se eu mais do Marajó, se eu digo se eu sou neta de português, porque meu avô veio de Portugal para Minas Gerais. Meu pai nasceu em Minas Gerais e meu pai veio para cá, tinham empresas aqui, os portugueses, e meu pai foi passear no Marajó. E lá se apaixonou pela minha mãe e trouxe logo ela de vez. Aí foi quando ela voltou, quase morre da primeira filha, eu sou a segunda. Aí ela disse, não, eu não quero mais ter filha aqui, eu vou ter no Marajó. Aí eu fui para o Marajó, ela foi me ter no Marajó. Então, é por isso que eu falo, a origem tem que ser dita, nós não temos que esconder nada, nem tem porquê. Eu gosto da verdade, a verdade tem que ser falada.
Tá? Então, começou assim a minha paixão pelo esporte. E aí eu fui logo fazer magistério também, o curso de magistério do 2º grau, e posteriormente fazer a faculdade. Foi assim, tudo seguido uma coisa da outra. Mas quando criança, praticando esporte já? Já gostava de brincar. Corria na rua, levava a rádio da mãe? Ah, não, tudo aquela traquinice de menina, eu brincava. Era estimulada? Eu era... Sabe aquela criança meio imperativa que não sossega? Até hoje eu sou assim. Empinava pipa, jogava bola, fazia tudo que o menino fazia também? Não, tudo que menino fazia, não. Eu não joguei peteca. Ah. Tá? E, então, teve as brincadeiras de criança da época, né? Que nós brincávamos. Tive uma boa formação, estudei no Colégio Santa Rosa, colégio de freira. Fui criada em colégio de freira, deixar bem dito, lá no Santa Rosa. Tive bons professores. Tem uma história que eu gosto de contar, que é o desembaraço. Não é para todo mundo que sabe usar o microfone, que sabe falar, tá entendendo? Então, isso tenho muito de berço, porque meu avô era português, era jornalista, era advogado e tinha facilidade. E diz o meu pai, que eu puxei para ele, meu pai que falava, que sempre tem. Às vezes, o meu pai não era assim, mas uma neta pode ser, sim, não é verdade? Sim. Então, às vezes, você herda muitas coisas, às vezes, mais do avô do que do próprio pai, da própria mãe. Isso é verdade. Então, essa é uma das minhas características. E quando eu tinha 11 anos, ou 12, naquela época não tinha computador, era curso de datilografia. E minha mãe me colocava, porque eu era muito danada, eu tinha que estar no esporte, tinha que estar em todos os momentos ocupada. E aí me colocaram para fazer um curso de datilografia. E a professora me vendo um pouco desembaraçada, ou muito, você vai fazer o discurso. Eu digo, prepare e me dê. Sem medo. Sem medo, eu sempre fui assim. Aí 11 anos. Sim, aí eu saía lá em casa lendo de um lado para o outro. Até hoje eu sei o discurso. Tu acredita? A senhora pode? Posso. Por favor. Então, vamos lá. O discurso era assim. Eu representando meus colegas. Sim. A emoção que nesse instante tomou posse de minha alma é tão grande que sinto querer embargar minha voz. Mas peço a Deus Todo-Poderoso para que ilumine a minha memória, a fim de que eu possa me inspirar e, contendo no desempenho dessa missão que me foi confiada, mover algumas palavras do apocado de minha inteligência, de vez que estou na obrigação de falar em nome dos meus caros colegas que, nesta data, juntos, concluímos o curso de datilografia nesta tão conceituada Escola Santa Inês. E por aí vai. Aí eu te pergunto, quantos anos faz isso? Olha, aplaudindo a senhora aqui, viu? Mais de Essa 60 faixa. anos. São coisas assim, por exemplo, Que marcam, né? o que quer uma boa cabeça. Quando eu fazia lá no Santa Rosa, eu tinha um professor de português, ele dizia, olha, as conjunções são aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As aditivas nem também. A outra, mas porém, todavia, contudo. Você está entendendo que a gente pega essas coisas e tu nunca esquece? E eu tenho uma boa memória. Muito bem. Se a gente pedir, eu não quero lhe deixar em saia justa, mas para escalar assim, um time épico da Tuna, no seu entendimento. Olha, eu quero dizer que, embora grande Cruz Maltina, eu nunca fui de arquibancada. Quero dizer que eu sempre trabalhei no social da Tuna. É verdade, como diretora. Como diretora. Durante mais de 30 anos, né? Sim, 37 anos. Eu era diretora social, eu fazia os eventos, organizava aniversário do clube, Dia das Mães, Dia dos Pais, Noite de Portugal, confraternizações, todos os eventos de classe do clube, eu que organizava na boate, preparava decoração, buffet, jantar, tudo. Ainda era mestre de cerimônia. Nossa. E eu queria, inclusive, lhe pedir perdão, porque na década de 90 eu furei muitos 15 anos ali na Tuna. A boate, famosa não, boate. Mas deixa eu lhe dizer, esses eventos eram particulares. Ah, tudo bem, então. Alugados pela Tuna. Porque Alugado. meu tu nunca furaste. Com certeza não. Eu fui para esses que eram terceirizados, que eram alugados. Terceirizado, chegava lá, eu sou parente da moça dos 15 anos. Essa história é velha? Tinha muito penetra que entrava ali em festa, né? E, lógico, a Tuna com saída para João Paulo II, para Almirante Barroso, com esse espaço físico maravilhoso, pode-se dizer assim, que muitos clubes, até Remo e Paysandu, eu acho que invejam esse espaço que a Tuna tem, né?
controlar a entrada e saída de gente ali. Não, mas hoje nós só temos uma entrada. Tudo Sim, fechando sim, lá por hoje trás. sim. Hoje é só Mirante Barroso. Hoje Com nós todo- conseguimos manter. É muito mais fácil você controlar tudo. Entrada e saída é só por um mesmo espaço. A gente lembra, quando fala de Tuna Luso brasileira, de atletas revelados na Tuna, não só no Isso futebol. eu posso falar. No futsal, Paulo Henrique Ganso. Isso. Tem Giovanni, Ari Nelson, tem muitos. Tem a Lena Pikachu. Pikachu, cria da Tudo Tuna. começou na com 7 natação anos. também. Da natação tem muito, as Carrapatoso que fizeram história, a Stephanie hoje, que é a quinta melhor nadadora do Brasil, Do hoje é da vôlei. Tuna. Do vôlei, muitas pessoas do vôlei, tá entendendo? Não, essa parte assim de alguns aspectos da Tuna, porque, como eu digo, lá eram os departamentos. O meu era o social, eu cuidava do meu. Agora, não impedia de eu ir num salão, de eu ir num campo de futebol. Olha, como eu sempre digo, mesmo sendo presidente da Tuna, os jogos feitos na Tuna, eu participava. Agora, eu não viajei para nenhum jogo. Agora, pela federação, sim. Mas aí o mote é outro, né? O foco é Sim, outro. sim. Aí eu tive que me licenciar da Tuna para poder assumir a federação. Na federação, eu digo, ali a casa é do futebol. Lá eu já fui no Remo, eu já fui no Paysandu, já fui para Bragança, já fui para o Rio, com a delegação feminina, que é outra coisa que eu quero. Faço questão de dizer a vocês no momento, Que legal. já que a nossa reunião é mais um bate-papo do que seguindo Isso. perguntas e respostas. Sinta-se à vontade. Mas dizer que dia 24 de janeiro foi a data que eu assumi a federação. Em menos de um mês, eu fui convidada para ir chefiar a delegação do futebol feminino. Fomos ao Rio de Janeiro, quando a SMAC jogou com o Flamengo. Não sei se vocês estão Que é uma ligados. outra escola Que também. é uma outra escola. Hoje na Série A do Campeonato Brasileiro Sim, Feminino. da Série A. Então, quando eu estive com esta delegação, verificando, olhando, acompanhando as meninas, ficamos no mesmo hotel, viajamos no mesmo voo, tá entendendo? Eu fui ver a nossa carência do estado do norte, de um modo geral. Eu digo, e aí eu cheguei na federação, cadê o departamento feminino? Não existe. Já existiu no passado. Eu disse, existia, vai voltar. E reativei o departamento feminino já na federação agora. E este domingo, vocês estão convidados, se quiserem filmar, se quiserem participar, vai ter o primeiro torneio de futebol feminino, já com a nova administração, eu sou interina, mas sou. Lógico. Não importa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar que eu não estou lá de braços cruzados esperando o campeonato acontecer. Então, um dos atos nossos foi a criação do departamento de futebol e domingo, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e o aniversário da presidente, Olha! vai ter um Coincidência torneio. boa. Tá? Então, vai ter um torneio lá não podia ser em outro lugar. Lógico. Na Tuna Luso Brasileira. Tuna Luso. Temos 8 equipes que vão participar, eu, meu Paysandu, SMAC, e eu nem sei, não gravei todos os outros que vão participar, mas já está pronto o convite. Já estão, sintam-se convidados, tá? Não vai faltar mulher lá, que é homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Estou pedindo 1 quilo de alimento não perecíveis, que é para dar para instituições carentes. A gente tem que pensar no social também. Social não sai mais da senhora. Não sai, social. Mas é bom você agregar as coisas. Tem que Isso é fazer experiência. Você agrega daqui com um pouquinho dali. Olha, eu cheguei na federação, digo, não conheço nada. Aqui é um colégio. Fui subir a escada, lá em cima, te perguntar o que funciona lá em cima. Eu sei te dizer todos os departamentos. Lá em cima funciona o financeiro, o jurídico e a presidência. Embaixo, aí vem protocolo, esporte amador, esporte profissional, falta como é, meu Deus? O do interior, tem a imprensa e tem agora o departamento de futebol feminino, tem uma sala grande, mandei fazer especial, com computador, tudo preparado, bem estruturado, tudo necessário. O que precisa disso. E coloquei o da SMAC lá para me ajudar, é um professor, o Ivanildo, que trabalha com projetos. Procurei me cercar de pessoas que gostem, que trabalhem, que conheçam o métier.
coloquei outros assessores lá e hoje estamos funcionando. É lógico que a gente sabe que não é a perfeição, Sim. mas é um olhar diferente. Cheguei observando logo que as bandeiras estavam todo queimadas lá na frente, tanto sol e chuva. Mandei fazer umas bandeiras, mandei fazer para os convidados um chaveiro, umas canetas, uns botozinhos da federação. Aquela casa é do futebol, ela tem que atender a todos, indistintamente, se é liga, se é do interior, se é da capital. E eles ficam felizes de ser bem recebidos. Quem que não gosta de ser bem recebido, ser recebido carinhosamente, como vocês me receberam aqui? E eu vou lhe perguntar, aproveitando, já que a senhora está tão íntima hoje da FPF, eu acho que não custa nada a gente tentar saber, quem sabe em primeira mão, a senhora tem interesse em seguir na presidência da Federação Paranense de Futebol? Olha, a melhor resposta é o não. Porque mais importante na nossa vida do que o dinheiro é dormir no travesseiro tranquilo. Eu já trabalhei muito na minha vida, eu trabalhei 40 anos em educação, pensando no meu futuro. Não é que o dinheiro seja de se jogar fora. Há muita especulação de quanto ganha um presidente de uma federação e de uma CBF. Mas eu prefiro esquecer esse lado financeiro, mas dizer que eu fui convocada, foram na minha casa me buscar. Eu não fui bater na porta de federação. E, dona Graciete, o que vale mais do que qualquer salário? A senhora concorda comigo? Quando a senhora é chamada pela sua competência, pela sua história e pelo know-how que a senhora mesmo construiu. Os líderes estão chamados. É assim, dona Graciete. A senhora sabe bem. Então, na minha casa, foram me buscar. Eu digo mesmo, foram me buscar. Se foram com segundas intenções ou não, não sei lhe dizer. Só sei dizer que chegaram comigo assim. Olha, dona Graciete, por direito, é a senhora. Porque a Tuna é a instituição mais antiga da federação. Foi por lei, existe no estatuto. No estatuto, é o que está no estatuto, exatamente. Mas tem outro lado. Se a senhora não quiser, eu chamo o outro clube, que era o Remo, mais antigo. Sim, depois Aí eu olhei assim para todinhos, para a comissão todinha. Eu disse assim, por que não aceitaria? Vocês não acham que é melhor a Tuna assumir? Porque ela quebra, fica no meio termo. Qual é a mais queridinha de todos? Vou aceitar, sim. Pronto, houve um silêncio total. Nossa. Acabou a história. E ali dentro da federação, a senhora hoje não é a única mulher, né? Tem outras mulheres lá. Não, nós temos. Se bem que o departamento de arbitragem não é da federação. Quem monta, quem chama é a federação, mas é um departamento separado, porque as árbitras, nós temos árbitra da FIFA, nós temos, está entendendo? Inclusive, todas as árbitras que vão apitar o jogo será feminino. Hoje no Brasil são a senhora, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e tem a presidente do Atlético Cearense, como hoje atuando à frente de clubes, né? Falando da Tuna e não de federação. Tinha o Brasiliense também. Federação, a senhora é a única à frente, uma mulher à frente. De não, todas as federações já vai já conhecer mais uma. A Paraíba, tive o prazer de conhecê-la agora, quando eu estive agora nesse final de semana. Ela chegou no domingo, que nós tivemos uma eleição, uma votação na segunda-feira. Sim. Eu cheguei... Mas ela entrou recente agora, não é isso? Foi agora. Agora, né? Ela é da Paraíba. Bom, é Michele o nome dela. Michele, ela é da federação. E lá tem dois jovens, porque lá é assim uma disparidade. Ou é jovem ou é de muita idade, sabe? Eu entrei no meio de muita idade lá. Mas me receberam bem, me trataram bem, porque eu sei chegar. Tá? Eu cheguei logo num churrasco onde não estava o presidente, que era o único que eu conhecia, porque o presidente da federação eu conheci aqui em Belém, na Copa Verde, que me convidaram para ir como convidada. Eu não estava participando de Copa Verde. Mas como para mostrar, sabe que é governo, né? Para mostrar que tinha uma mulher num clube. Não, num clube. Ah, tá.
Aí me convidaram, aí colocaram numa mesa só os presidentes do clube, mas só estavam 3, era Remo, Paysandu, Castanhal, que estava na Copa Verde. E a Tuna veio de convidada. Aí o governador, que eu tenho uma prima barbara, aí o governador disse assim, tá aqui a nossa dama de ferro do futebol paraense. Fez lá o HD dele lá pro Edinaldo, né, que veio na época. Então, quando eu cheguei agora na CBF, era o único que eu conhecia, assim, que eu fui apresentada. Tinha o Flores também, da CBF, que veio, olha, esse aqui é da competições, esse é não sei de onde, que a comitiva que esteve com ele aqui em Belém. Mas não deu para me gravar só no jantar, fisionomia de todo mundo, né? Mas quando eu cheguei no churrasco, eu olhei só homem de ponta a ponta. Cheguei na ponta, boa tarde, porque lá o almoço é jantarado, né? Boa tarde. Posso me apresentar? Pois não. Aí eu disse quem eu era, de onde eu estava e para que vim. Pois não, seja bem-vinda. Aí me receberam, nos colocaram, eu fui com um assessor jurídico e apresentei o nosso diretor que estava conosco lá, né? E aí passamos a tarde, saímos quase de noite do almoço. Nos colocaram num bom hotel, uma vida, sinceramente, de muito luxo para quem não está acostumada, porque sempre foi humilde, sabe? Dizer assim, a gente vê assim as diferenças muito grandes do Sudeste, do Sul, em relação ao nosso nossa norte, realidade, né? a nossa realidade. São essas coisas que a gente vê, eu não vou te dizer esbanjarem, mas assim, muito abertas as coisas, sabe? E hoje a senhora presidente de clube tem ainda mais esse olhar de que alguns estados se sentem preteridos, digamos assim, em se tratando de futebol brasileiro, à distância. A gente não tem um paraense numa Série A há muito tempo, né? Não tem outro time do Norte disputando uma Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, nós e vocês, como do futebol, devem saber mais do que eu, estarem mais entrosados, mas a vivência, a experiência também vocês podem confrontar. Hoje o Pará está perdendo para o Maranhão, está perdendo para Piauí, está entendendo? Por quê? Vocês hão de convir que hoje os times de Remo e Paysandu, principalmente os dois, vão buscar lá fora a sua matéria-prima. Por quê? Não se investe em categoria de base no estado do Pará. Esta é a realidade. E se eu disser a vocês que eu fui no departamento de categorias de base na CBF e disse, dê um apoio maior às categorias de base. Sem base não tem futuro, sem base não tem profissional. Então, eu tenho visão. Eu olho por essas coisas. Infelizmente, a idade e a minha vida, que eu tenho que procurar também viver um pouquinho, porque isso não é vida, não é só ganhar dinheiro, tá entendendo? Você tem que viver um pouco. E eu não tenho por que estar me aborrecendo mais. Tanto que eu levo de letra, meu filho. Pode o mundo cair, eu não vou deixar de dormir porque não apitar o é certo ou qualquer coisa parecida. Porque eu não estou aqui para me aborrecer, sabe? Então, eu vejo as coisas que vocês vão de convir. Tá? Então, desde que se deixou... E quem era o clube que antigamente revelava jogador até para Remo e Paysandu? Era a Tuna. Era a Tuna. Quando a Tuna começou a diminuir o seu trabalho, sem pouco também investir nas categorias de base, de uns certos presidentes para cá, que nós tínhamos ali uma escolinha forte. Porque, gente, nós temos que ter visão. Nós não queremos só ganhar. Nós temos que dividir para poder ganhar. Pois é. Precisamos dividir. Concordo com a senhora. Viu? Quando você tem, vamos supor, estou agora na presidência da Tuna de licença, mas que eu volte, aquele ali é um bom das categorias de base. Olha, vem cá, vem negociar comigo. Vou te dar 30%, tantos por cento, eu quero aluno aqui, mas final do ano eu quero 2 ou 3 para revelar, para vender, sabe? Então, esta visão que está faltando, investimento nas categorias de base. Quero dizer também que a Tuna, este ano agora, nós mudamos o nosso estatuto, porque isso precisa estar atualizado de acordo com a modernidade. Eu não posso ficar com o estatuto de 15 anos atrás. Então, nós mudamos. Mudamos por quê? Porque o futebol hoje, ele está moderno. Você vê que hoje os investimentos, as SAFs, as SAD, por exemplo,
Eu estou por dentro de tudo, eu estou atualizada. E hoje o meu estatuto diz, Tuna Luso Brasileira pode fazer parceria sim, dependendo. Eu tenho um clube, eu tenho uma área de futebol e tenho Eu ia lhe perguntar isso. uma área de futebol e uma área social, tá? Eu não posso dizer já o que já tem negociado, o que está sendo negociado, fique à vontade. o Mas que tem vai coisa ser. boa vindo aí. Não tem só uma, tem duas. Nossa. Então, o meu sorriso não é à toa. Eu sempre imaginei, dona Graciete, morando ali perto da Tuna, né, no Império Amazônico, ali na frente, morei muito tempo lá. Sempre pensei, já jornalista esportivo, trabalhei muito tempo com o Matoso, conheci o Rodolfo um pouco depois disso, fazendo piada, fazendo stand-up comedy. E Dá um abraço pro Matoso. um Matoso, abraço pro Matoso. amigo. O Matoso que já lhe entrevistou, eu acompanhei a entrevista dele com a senhora, mostrando os troféus da Tuna, toda a estrutura que a Tuna tem, né? E sempre pensei, já pensou, Rodolfo, dona Graciete, ali no espaço físico da Tuna, uma arena, como hoje o Palmeiras tem o Allianz, outros times têm suas arenas, quem sabe no futuro... Olha, pela carinha dela, eu não sei. Tá Eu acho, ou ela tá sonhando ou já tá vindo por aí. A localização da Tuna entre João Paulo, que tem um fluxo de veículos até bom ali passando atrás, aqui é o Almirante Barroso, no centro, né, ainda de Belém, Hoje, uma grande arena da Tuna. Remo e Paysandu não tem essa possibilidade, porque os estádios estão em locais e o espaço parece um pouco acanhado, mas a Tuna pode crescer como ela quiser, tendo investimentos, tendo o olhar de alguém como a senhora. Então, e ela tá rindo. Então... Não, eu troco um olhar com ela aqui, como quem diz, meu Deus, eu tô tentando pescar, Não é eu tô só olhar, sonhando. Por que não sonhar? Por quê? Por que não sonhar? A Tuna que eliminou agora, recentemente, Rodolfo, Novo Horizontino. um Novo Horizontino que está Estava na Série presente, B. estava presente. Novo Horizontino que está na Série B do Brasileirão. Né? Hoje me telefonaram da Tuna. E aí, vamos para Fortaleza? Eu disse, eu acabei de chegar de viagem. Vão vocês. Calma. Fala que calma, bebê. Vão vocês. Aí já vai uma comitiva para... Não, a senhora é nossa estrela. Eles acham que eu que sou estrela. Eles que dizem. E teve um amigo uma vez, na Graciete, que falou assim, por que não, já aconteceu isso algumas vezes no passado do futebol brasileiro, por que não Remo ou Paysandu juntarem forças, se fundirem com a Tuna Luso Brasileira? Eu acho que é uma viagem isso aí. Mas por que ele fez essa provocação? Exatamente pelo que eu estou dizendo. Pelo espaço físico que a Tuna tem, é de dar inveja para Remo e Paysandu. Remo e Paysandu não tem o status social que a Tuna tem. Não, e mesmo o Remo e Paysandu, eles são mais voltados ao esporte. Exato. Ao esporte, futebol, né? A regata, o basquete, voleibol, o natação. salãozinho, o basquete, é nisso. Sim. A Tuna não, nós temos social. Se você for domingo à Tuna, você vai encontrar todos os bares funcionando, com música ao vivo, tá entendendo? Um estádio lá funcionando que eu tenho utilizado muito para os jogos. O pessoal, a logística chega. Você sabe que a nossa terra chove muito. Devido à pandemia, não houve uma fiscalização. E olha como Mas ficaram eu não fui os culpada, eu gramados, já né? peguei a federação sem fiscalizar direito. Mas lá em Marabá, o campo péssimo, botaram barro, sabe? Agora o Castanhal, o Paysandu jogou na lama. Pois é. Você está entendendo? Aí eu mandei o Mesquita, que é o engenheiro agrônomo do Mangueirão. Ex-jogador do Remo. Ele que faz as fiscalizações. E eu vivo mandando ele para cima e para baixo. A senhora se antecipa ao problema, né? Eu me antecipo, mas a situação é... sem Mangueirão, sem campo de Manaus, já em Santarém, Sim. que são dois polos bons que a gente dividia, tá entendendo? Ficou difícil o campeonato este ano. Deixa eu pegar esse gancho, que só para você entender, nós não temos roteiro, né? A ideia aqui é fazer uma grande conversa, contar histórias, conhecer a estrela da noite, que é a dona Graciete. Mas é óbvio que vão surgir assuntos, né, Ronaldo? Que às vezes até você está querendo perguntar. Né? Dúvidas de amigos, de conversa de bar. Eu sou a favor, né? Mas a senhora que está mais à frente, por quê? Eu já estive envolvido com o esporte diretamente. Né? E numa das suas falas, né, só me lembra de ler que eu vou fazer a pergunta sobre a inversão do Campeonato Paraense. Mas eu vou só introduzir a pergunta da seguinte forma. Eu tive, né, a oportunidade de viver durante o ano da minha vida gerenciando a carreira esportiva de alguns jogadores. Né?
junto com o Paulo Vitor, que é um grande amigo, ao qual eu mando um abraço, que está na GR Esportes. Um abraço para vocês também, se quiser patrocinar a gente aqui. Estamos de braços abertos, né, Ednei? Pedindo para que esse programa seja cada vez mais repleto de grandes patrocinadores. E assim, temos o Rapidola, não é isso? Temos o Rapidola, então o Rede precisa, né? Para que outras histórias sejam contadas. E assim, eu vivi na pele a realidade que a senhora falou. Se houvesse um investimento maior, mais sério, contínuo nas bases, com o potencial que nós temos na região norte, não desmerecendo o sul e sudeste, mas quem viaja, como eu tive a oportunidade de viajar, para mais de 40 municípios, e jogava bola nesses municípios e assistia jogos de futebol nesse município, e quando trabalhei com futebol em si, via a riqueza que nós temos, eu só parei porque eu não tinha dinheiro para investir. Porque eu sou professor, e como todo professor, né, no nosso país não é bem remunerado. Infelizmente, não tinha, e a senhora também, não é reconhecido, né, não tinha um capital que me proporcionasse mandar atletas para fora, para a Europa, para ganhar cancha, para ganhar giro. Né, e vi na sua fala essa verdade, porque eu vivi essa realidade. Né, e eu não digo que eu perdi dinheiro ou que eu ganhei dinheiro. Eu digo que foi uma experiência que, se eu puder voltar capitalizado, eu volto, porque eu sei que o retorno é altíssimo. E principalmente para os clubes. Principalmente para os clubes. Mas, por que eu estou lhe dizendo tudo isso? Porque eu vi que a senhora tem uma visão que se antecipa a problemas. E uma coisa que eu sempre me questionei, presidente, sempre. E aí eu estou falando com a dona Graciete, agora presidente da Tuna Luso Brasileira. Então seria ideal inverter os campeonatos para o final do ano, para que você começasse com os brasileiros, com a Copa do Brasil, né? Quando eu falo brasileiro, eu falo Série A, Série B, Série C, Série D, e jogar para o final do ano, né? Até por uma questão de tempo, de clima e tudo mais. Eu não sei, eu acho que seria válida essa experiência. Por quê? Porque é desgastante. Né? Para os jogadores, para os técnicos, para as comissões, para os presidentes, é desgastante. Eu não sei como a senhora aguenta federação, mesmo licenciada da Tuna, porque deve ligar todo santo dia, entendeu? A senhora está licenciada do cargo porque a senhora teve que assumir, né, a federação, mas eu duvido que não lhe ligue. Então, será que uma inversão dessa no futebol não seria algo salutar para o crescimento, inclusive, do futebol brasileiro? Bem, seria se fosse possível, porque eu vou te dizer por quê. A CBF também ela tem seus calendários. Sim. Série A, B, C, D, tá entendendo? Copa do Brasil e outras competições que já são divididas por regiões, a Copa Norte e outros campeonatos. Se nós fôssemos deixar para o final, devido aos outros campeonatos, ia cair no inverno, que é no fim do ano também, já com chuva. Sim. Então, ou faz no início da chuva, ou faz no fim da chuva. Eu só vejo essa situação. Para nós, né? No caso, para nós. Sim, não estou falando com relação ao nosso campeonato. E o motivo de ser antes, nunca conversei com ninguém, estou conversando com vocês, mas eu creio, pela pouca experiência que estou... E me perdoe a ignorância, tá? Não, porque eu nunca cheguei à frente mas eu estou dizendo, clube. mas eu também sou caloura. E certamente essa é uma pergunta que nunca lhe fizeram. Não. Né? Também sou caloura. Anote essa aí, Ednei. Também sou caloura neste sentido. Mas o motivo de fazer cedo é porque você vai formando o time à medida que os campeonatos, no caso a Tuna, à medida que o campeonato vai apertando, eu tenho que ver o quê? Meus reforços. Bem, no Campeonato Paraense eu estou aqui. Para ir ali, eu tenho que melhorar aonde? Vamos melhorando devagar. Eu acho que é esta a visão. Eu tenho a impressão. Não Sim. sou técnica de futebol, mas eu acho que acompanho. Eu acompanho. Mas é uma logística necessária hoje, a senhora está correta. Sim. É só ver a dinâmica dos clubes hoje, tanto da região norte quanto do resto do Brasil. Monta um time base para um paraense, para um estadual, e depois você vai reforçando as peças, faz um esqueleto. Para o paraense, essa e vamos folha investir tá bom. mais Aí tarde, Aí gradativamente. eu pego o dinheiro daqui, ganho daqui um pouquinho, já vou chamando e vou melhorando. Né? E para a Tuna, que graças a Deus está bem das pernas nesse sentido de sem dívida trabalhista, eu não preciso tirar um centavo para pagar. Você sabe que o seu clube, coitado, tem um lamento. Nem deveria falar aqui, mas na federação pouco recebe, ou nada recebe, porque tudo, mas está fazendo o quê? O que a Tuna fez. Daqui mais um tempo, está limpa.
Isso é muito importante. A mudança de mentalidade, né? Também, dos dirigentes também. que estão pensando a longo prazo. Sim, não estão pensando só no hoje, não, vão pensar no futuro. E essas são coisas que acontecem, tá entendendo? Estou entendendo. E com relação também à mudança do estatuto que eu tinha comentado com vocês, é exatamente preparar, porque qual é a tendência dos grandes clubes? Ou tu te rende a uma situação confortável de parceria com os grandes investidores, ou então tu vai sucumbir. Não tem outra alternativa. Então, Nossa, é dona por isso Graciete, que eu estou perto a chegar. Me permita, numa conversa recente agora, jogando futebol de botão que eu havia conversado com a senhora naqueles intervalos, né, um amigo meu, né, posso falar nome aqui, né, não tem problema, mandar um abraço pro Renato, grande botonista. O Renato disse assim, eu temo que a tendência, né, dos clubes paraenses e da maior parte dos clubes brasileiros que não aderirem, né, a esse novo formato, seja de serem coadjuvantes no futebol. Naquele clube que vai estar bem ali, só numa zona, mas não leva nada, não tem troféu. Né? E assim, é legal lhe ver. De verdade, eu estou muito feliz, eu estou surpreendido. Né? Eu em momento algum de menosprezei, entenda bem. Né? Mas eu estou vendo uma grandiosidade na sua fala, na sua visão, que era algo que eu, no meu íntimo, jamais sempre... Não, eu não pensava que pudesse haver, né? E eu acho que tanto o presidente Remy Paysandu hoje, e já fica o convite para vocês estarem conosco aqui, vai ser uma grande honra, né, estar com vocês aqui, mas perceber que os presidentes de clube hoje começaram a atentar para isso, para esse arrumar de casa, e ver a senhora fazendo isso, e ver a Tuna como está hoje. Porque assim, eu sou remista, né? Os bicolores vão me entender, os estudantes vão me entender, você é apaixonado pelo seu time, você quer ver seu time melhorar. Claro. Né? Você quer ver o seu time crescer. Eu imagino o sofrimento, né, dos torcedores da Tuna, tendo que ficar muitos anos sem ver o clube na ponta, como sempre esteve. Né? Eu sou da década de 80, então eu vi a Tuna, e a Tuna sempre teve essa, qual é a palavra? Essa magia, né, de ser um clube que está ali, eram os três grandes do futebol, né? E hoje você nem pode falar três grandes porque os clubes dos interiores do estado são fantásticos. Sim, né? Estão com uma força, violentíssima que realmente assusta. Né? Você não pode brincar mais com nenhum clube, né, de outras cidades, né, do interior do estado. Você não pode brincar com o Bragantino, você não pode brincar com o Caeté, você não pode brincar com nenhum clube, nem com o próprio Amazônia. Então todos estão, o campeonato que é recente. Pois e todos estiveram comigo lá, recebo todo mundo, trato. Sua relação é boa com todos eles? Sim, eu não tenho nada tanto enquanto presidente quanto presidente da Tuna? Não, eles nem estão me vendo como presidente, eu digo que eu estou de licença. Agora é a presidente da federação. Entre aspas. Entre aspas. E quando a gente fala, dona Graciete, da presença feminina da mulher no futebol, né? A gente que por tantos anos vem batendo na trave com a nossa seleção brasileira feminina de futebol para ganhar uma Copa do Mundo, né? Para conseguir algo que, né, a gente percebe o esforço da nossa Formiga, na beira, né, da Marta, da Pia, técnica sueca que comanda a nossa seleção. E assim, falando da mulher, né, não só do futebol feminino, como é que a senhora vê hoje a mulher dentro desse ambiente de futebol? Já mudou muita coisa? Ainda é um ambiente hostil para a mulher? Eu tenho, e falo isso assim com toda sinceridade, receio de levar às vezes a minha esposa para o estádio, porque parece ainda aquele ambiente do olhar machista, da provocação, parece que é o clube do Bolinha ainda, né? Tem muita gente ainda adotando essa mentalidade nos dias de hoje. Existe essa mentalidade porque nos falta o que não deveria faltar. É que o governo, o poder público não investe na coisa mais importante que nós precisamos, chamada educação. Perfeito. Se eu não investir em educação, eu não posso ter bons torcedores, eu não tenho como levar, principalmente para cá, para o nosso lado, se bem que hoje está generalizado. Nós estivemos na CBF agora, foi comentado as violências nos estádios, torcidas contra as torcidas únicas brigando, se matando, tá entendendo?
quando você vê... Agora no México recente, horrível, né? Pois é, quando você vê... E o México nem deveria ter acontecido, porque em determinados países da Europa isso já não acontece mais. Lá acabou o jogo, o perdedor, o ganhador, estão se aplaudindo, se abraçando. Passa a ser uma festa diferente. Espetáculo, né? É uma festa de entretenimento. O futebol é alegria. O futebol é tanta coisa importante para você levar em... Somos adversários, mas não somos rivais. Está entendendo? Então, a educação começa, né? A minha avaliação é neste sentido, que se nós tivéssemos educação, tudo seria diferente. Você não ia olhar para a mulher dele, que está lá, está entendendo? Não pode levar a criança para o campo, a criança para começar a torcer, para ter amor ao time que você já quer induzir, que muitas vezes não acontece. Você até veste uma camisa de uma cor e a filha quer do outro, ou o filho quer do outro. Que hoje já não estamos já só induzindo, porque a própria televisão ela já muda também, né? Ela vai mostrando, e você sabe que hoje as pessoas se impressionam muito pela torcida, pelas camisas, está entendendo? E então eu vejo por esse lado da educação. Agora, dizer que na minha vida eu acho que tudo é a gente saber se impor, saber onde chegar, saber como falar. Tá? Agora, não é para todo mundo, né? Tem que ter perseverança, tem que ter postura, tem que ter domínio, tem que ter muitas coisas que para a pessoa se impor como mulher em qualquer lugar onde ela estiver. É importante a senhora falar isso porque eu consigo enxergar a senhora construindo uma trajetória, né? Escolhendo a educação física, sendo professora de educação física, depois fazendo pedagogia. Diretora de colégios, muitos anos. A construção até chegar na Tuna Luso Brasileira como presidenta, agora presidenta também da FPF em exercício. Conte um pouco para nós dessa construção da dona Graciete, que chegou professora e que já cativava os alunos até o momento em que hoje a senhora assume a Federação Paraense de Futebol. Olha, como em qualquer vida de qualquer pessoa, tudo é um caminho. Claro que eu comecei no esporte, na educação física, na direção de colégios, mas nunca, sempre já estava na Tuna. Então, a Tuna ela foi o começo de tudo. É lá que foi plantada a primeira semente. Hoje eu só estou colhendo, porque o que deu... E vou lhe dizer uma coisa de coração. Eu não tinha pretensões de nada do que aconteceu ultimamente na minha vida. Nem de ser presidente da Tuna? Não. Você não imagina. Se você for no clube, se eu lhe apresentar alguns diretores, você vai ver que eles vão dizer, eles dizem assim, a senhora tem que ser presidente. Eu digo, eu não quero, eu quero ser simplesmente a diretora social, porque eu gosto de social. Eu gostava de domingo ao clube, receber as pessoas, sabe, ver se estava à mesa, se estava bem, chamava os garçons. Eu gosto do social, tá entendendo? Era o que eu fazia com muito carinho, fiz durante muito tempo. Aí a senhora se lança candidata e ganha com quase 80 votos de diferença. Que se lança candidata, eu nem me lancei, foi agora que eu vou contar a história. Você sabe que no clube existem pessoas que chegam rapidamente querem ser presidente. E existem aquelas pessoas da velha guarda que dizem assim, não, se alguém tiver de ser, que seja aquele que conhece o clube mais, aquela história, né? E eu sempre fui desinibida, tudo, aí disse, aí um dia, começaram, fizeram uma chapa lá. Uma chapa só. Ei, Graciete, bora fazer a nossa. Eu digo, eu não. Não, eu não quero. E nem liguei. Um dia eu estou na farmácia e recebo um telefonema do presidente do hospital, da Beneficente Portuguesa, que é grande benemérito da Tuna. Não, minto, não foi ele. Foi o próprio candidato, que era presidente, que queria ser presidente. O candidato me ligou. Olha, eu fui chamada no hospital, que quem vai ser a presidente é a senhora. Eu disse, como, menina? É a senhora. E ele, como diz o outro, já bateu o martelo, né? E ele mandou que eu fosse conversar com a senhora. Eu disse, como? Aí eu disse, olha, me dá um tempo que eu vou conversar, tenho que conversar com meu marido, como é que eu vou assumir qualquer cargo assim de presidente? Né? Eu sabia da responsabilidade. Aí ele disse, tá, então a senhora me liga. Daqui a pouco a senhora me liga, tá.
Mas ele disse que é urgente, porque faltavam 15 dias. Aí eu peguei, fui para casa, conversei, liguei pro do hospital e disse, sim, já vieram outras pessoas aqui e disseram que és tu e é tu mesmo. Eu disse, meu Deus do céu, mas vai ter eleição? Vai ter eleição. Aí tinha uma outra chapa lá. Aí não era uma, eram duas já. Aí o rapaz me ligou e disse, bora, venha, a senhora vem para presidente, vamos organizar. Aí eu disse, olha, rapaz, é o seguinte, eu não quero mexer em chapa, que tu que fizeste. Faz o seguinte, me bota de presidente, tu fica de vice. E seja o que Deus quiser. Eu não fiz propaganda, eu não fiz nada. Era para ser. Foi aclamada. Não, teve a eleição. Mas pela diferença, a senhora teve muito voto. Sim, isso aconteceu na primeira eleição. Uhum. Aí tudo bem. Acabou a primeira eleição, passei os 2 anos, peguei o pior ano e o melhor ano, que foi da pandemia. Tá? Essa mesma diretoria, quando chegou depois do dia 20 de março, quando o lockdown fechou tudo, fechou o clube, a Tuna já estava no Paraense, não tinha para onde ir, não podia treinar, não podia isso, não podia aquilo. E faz teste daqui, teste dali. Era só despesa e não tinha dinheiro. Aí eu disse, eu tenho que criar uma alternativa. Aí eu disse assim, antigamente os portugueses faziam livro de ouro. Eu lembro. Para fazer as igrejas também. O Santuário de Fátima. Sim. Foi feito com livro de ouro. Os portugueses que fizeram. Disse, vou fazer um livro de ouro virtual. E fiz um livro de ouro virtual. Aí chamei o rapaz do marketing lá e tal. Felipe, vem aí. Aí disse assim, vamos colocar ouro, prata, bronze. Disse, bota logo diamante. Aí disse, a senhora tem que começar o diamante. Eu disse, porque os valores, de acordo com a sua possibilidade, claro. Você ia lá e depositava, né? E aí eu fui pro diamante para poder puxar o livro de ouro. Mas fiz. E ajudou bastante na situação que nós estávamos, né? E deu tudo certo. Tá aí o resultado, né? Aí veio o campeonato, com toda a dificuldade. Aí os portugueses ajudaram. O dono do Hotel Sagres me deu todas as... Se não me falha, a memória foi nesse ano que vocês lançaram uma das camisas mais bonitas que a Tuna já fez. A cor de vinho. A cor de vinho. Linda essa camisa. Não, mas a desse ano também tão linda. Mas essa vinho, presidente, é um espetáculo. Não, o açaí, porque é a fruta mais gostosa do estado do Pará. Linda. Né? Nós vamos lançar agora uma nova camisa, já estamos aí. Inclusive levei umas para a CBF, né? Fiz umas trocas, ganhei uma mala de canetas, de camisas da CBF. Que isso, hein? Olha. Foi. Olha, deixa eu lhe falar. Nosso programa está chegando ao fim. Por pena. Nós seria a noite toda inteira aqui. E a gente quer uma parte 2. A gente quer voltar a tê-la aqui no nosso Depois programa. das novidades. Depois das novidades. E eu vou lhe pedir 2 coisas para nós encerrarmos, né? Eu queria que a senhora contasse a situação mais engraçada que a senhora viveu, né? E eu queria que a senhora fizesse o que a senhora fez com o Ronaldo nos bastidores, que a senhora encerrasse cantando o hino da Tuna. Não, com esse vozeirão. Com o hino da Tuna, isso é a coisa mais tranquila para mim, porque na posse agora da segunda gestão, né, depois da eleição, que foi dia 3 de janeiro, tá? Foi a posse, lá na boate. Aí o cerimonialista, tudo perfeito, ele colocou o hino nacional, colocou tudo, mas deixou o hino da Tuna de surpresa, para eu cantar a capela. Nossa, nós vamos ter essa honra aqui. Vamos ter essa honra, sim, com certeza. Não existe, não tem dificuldade para mim. Tá? Que bom. E qual foi a outra pergunta? Não, a história mais inusitada e mais engraçada que a senhora viveu. Alguma coisa que a senhora queria contar, pode ser recente, ou da início da sua carreira, não vestiário de jogador, não sei, a senhora caiu em algum lugar de repente. Olha, sinceramente, de surpresa, se eu tivesse me preparado para essa resposta, mas a ideia é essa. Eu ia fazer uma retrospectiva para me ver um caso a ser elusitado. Então troque um que lhe emocionou. Pronto. Que me emocionou. Olha, um dos que me emocionaram bastante e que eu tenho para contar foi no último jogo. Essa eu faço questão de contar. Foi a emoção de estar no campo, de eu ter a taça na mão jogada fora. Porque foi o jogo que não me convenceu. O último do Paraense do ano passado. Paraense do ano passado.
A Tuna estava preparada, eu fiz um jantar para os jogadores, desde de tacacá eu mandei fazer para eles. Eu estava com Quem São Eles, que vai homenagear a Tuna, com um grande samba este ano. Chamei o Quem São Eles, meus parceiros estavam lá. Eu sou uma pessoa de bom relacionamento, que eu mantenho contato com as torcidas organizadas, a Águia Guerreira, a Fúria Cruz Maltina. Você pode ver que eles colocaram em volta da boate da Tuna aquelas faixas imensas, que passou, quem passa por lá viu durante muito tempo. Sim. A Fúria Cruz Maltina lá. E quando eu vi que a Tuna estava entregando o jogo, me aborreci de emoção e de raiva. Aí disse pro cara, vamos, com segurança, vamos para a Tuna. Eu disse, eu tenho que ser forte, e eu sou forte. Cheguei lá, encontrei já no fim do jogo, pessoas chorando, tá entendendo? E eu disse, não somos perdedores, não, nós somos vitoriosos, porque o que nós conseguimos para este ano é ser vitorioso. Aí, sabe o que eu fiz? Chamei a torcida e disse, quando os jogadores chegarem, nós vamos fazer tudo o que nós íamos fazer. Os fogos que vocês iam soltar, vocês vão fazer. Aquelas cascatas que caem pela aquela boate assim redonda. Faz uma ideia que coisa linda que eu tinha preparado. Nossa. Tá entendendo? Digo, vão fazer. Ou seja, não foi um pedido, foi assim, sabe? Vamos fazer. Uma determinação, né? Sim, uma determinação, mas assim, com motivação. Com motivação. Não somos perdedores. Éramos, mas não éramos. Entendeu? Sim. Assim, eu passei para eles aquela força que eles não estavam querendo assimilar, mas que eu assimilei lá fora para poder chegar com força para passar para eles. Aí eu disse, vamos fazer isso. Aí eu fui para o palco, disse para quem são eles, façam barulho aí. Aí chamei a atenção, me dá o microfone. Aí estava lá, quem estava por lá, que tinha desligado a televisão, né? Eu disse, nós não somos perdedores. Nós somos vitoriosos pela campanha que fizemos, por tudo que fizemos. Então, vamos festejar, sim. Somos vice-campeões. Ninguém gosta de ser vice. O presidente, o campeão, ninguém esquece. Vice já era. Mas eu tinha que ser forte naquele momento. E foi o que eu fiz, tá? E mandei tocar e começaram a se empolgar como se realmente fosse aquilo que eu queria. Então, eu fiquei feliz por isso. Aí chegou, os jogadores chegaram, teve os fogos, a coisa tocando, e até o diretor estava bebendo, e começaram a beber, e quem bebe esquece de tudo. A gente não esquece, é o hino do clube, do nosso coração. Viu? Então foi isso que aconteceu. Aí sim, os jogadores vêm subindo para jantar. Eles vieram cabisbaixo, porque eles sabem o que fizeram. Mas sabe o que eu fiz? Essa foi a minha maior atitude que eu fiz. Mas delicadamente eu fiz. Eles vinham com a cabeça assim, eu só fazia assim. Levantava o nariz deles, para eles saberem que eu sabia de tudo. Essa foi uma das... Mas eu vou deixar um outro capítulo também que foi lindo, que eu fiz no campeonato. Essa eu posso contar ainda? Pode. Dá tempo? Pode. Em um jantar, eles iam para uma concentração. E eu fiz uma coisa que eu disse, isso nunca mais vocês vão esquecer na vida de vocês. Eu levei 30 rosas e dei para cada um deles. Quando terminou, eu disse, olha, esta rosa, ela é o símbolo da gratidão da Tuna, não é da presidente. É a Tuna que está entregando a cada um de vocês. Vocês já deram rosas para a namorada, para a mãe, para quem vocês quiserem. Mas receber rosas, talvez seja a primeira e a última. Eu disse para eles, talvez isso não aconteça mais. Mas como eu sou presidente, eu sou a mulher, eu achei que vocês mereciam. Então a Tuna está entregando essa rosa por tudo que fizeram e que poderão fazer ainda pela Tuna. Esta é uma das coisas inusitadas que eu fiz, que a gente não vê por aí. Muito bem, dona Graciete. Encerra, então, a sua participação, a primeira aqui no Rede Esporte Podcast, cantando o hino da briosa Tuna Luz brasileira. A senhora vai fechar o programa. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por ter ficado conosco. Esse é o programa 01 de muitos que virão, né? Não poderia ter começado de uma forma melhor.
Então, obrigado, Ronaldo. Obrigado, meu Pelo amigo. primeiro. Dona Este é o Graciete, primeiro programa. É o a primeiro. senhora é o programa 01. Que bom. 01. Tá Eu vendo quero- como a senhora faz história? Aonde eu Continua chego, sempre eu fazendo? faço E história. a senhora está fazendo a nossa história. Muito obrigado. E nós vamos deixar, lógico, a câmera na senhora para a senhora cantar o hino da Tuna Luz Bem, antes de Brasileira. cantar, eu quero fazer um agradecimento. Sempre é um prazer a gente mostrar um pouquinho da nossa experiência de vida, porque isso é experiência que vai servir de exemplos para todos aqueles que assistiram e para outros, que a gente sirva de inspiração para as mulheres, principalmente que estamos na Semana da Mulher. Que sirva, que sejam fortes, que não se deixem abater, que estejam sempre, sejam essa mulher que eu estou dando um exemplo aqui. Obrigado, dona Graciete, pela Muito experiência, pelas palavras e por compartilhar tanto conhecimento conosco. Pouco desconhecimento. Estou aprendendo. Nessa vida nós aprendemos todos os dias. Todos os dias. Então vamos lá, cantando o hino da minha querida Tuna Luz Brasileira. Nós estamos empunhando a bandeira, comemorando a nossa vitória. Tuna, 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 é mais um título que entra na história. Tuna Luz Brasileira, com seu passado de glória, lutando na terra e no mar e conquistando sempre a vitória. Nós estamos empunhando a bandeira, comemorando a nossa vitória. Tuna, 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 é mais um título que entra na história. Verde e branca é a cruz de Malta que mora no meu coração. Tu és a águia do Sousa e será sempre em toda geração. Que lindo.